Olá, está começando mais um Estúdio E aqui na TV Unisantos. No programa de hoje, fomos conferir o primeiro encontro Pensando em RH, que aconteceu no Mendes Plaza Hotel, promovido pelo Espaço Santista Recursos Humanos. Esse encontro, ele serviu para reflexões dos desafios da área de RH. Fique com a gente, hoje o programa promete. Estúdio E está no ar, para você se empregar. Juntos vamos empreender. Estúdio E, eu e você. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. E como convidada, estamos com uma das idealizadoras do encontro, Rita Zayer, do Espaço Santista RH. Seja bem-vinda. Obrigada. E durante todo o programa, iremos debater os temas abordados nesse encontro. Rita, antes de mais nada, o que levou o Espaço Santista RH a ter essa iniciativa de promover esse encontro aqui na Baixada Santista? Então, Beth, nós queríamos trazer para cá uma nova maneira de pensar em RH, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas boas de RH aqui na Baixada, né? Várias pessoas que têm ideias, que inovam e que às vezes vão embora, vão para São Paulo, ficam fora daqui porque nós às vezes não temos a oportunidade de aplicar nossas ideias aqui. Então, resolvemos chamar os nossos clientes, as grandes empresas da região, para que nós pudéssemos debater juntos e quem sabe até chegar em alguma ideia nova e trazer momentos de reflexão que nós não tínhamos antes aqui na Baixada. Okay. E nesse primeiro bloco, pessoal de casa, nós iremos comentar sobre o primeiro tema, que foi o sentido do trabalho diante dos desafios corporativos nas empresas. Um tema instigante, né, Rita Zayer? É um tema bastante instigante, até porque essa é a fórmula do sucesso, né? A gente acredita que se você consegue colocar sentido para as pessoas que estão trabalhando com você, principalmente nos momentos de estresse, Yuri, as coisas começam a dar mais certo. As pessoas são mais parceiras e realmente conseguem virar o jogo junto na empresa. Okay. Vamos ver agora alguns trechos do evento e vamos discutir com a Rita Zayer. A gente poderia pegar, eu comecei aqui pelos desafios, né? A gente poderia pegar os desafios corporativos hoje, são vários. Os juros que aumentou ontem do Copom, uma série deles. Se a gente vai para o RH, a gente teria ali a produtividade, curso, a gente teria a CLT que é desatualizado, conflito de gerações foi falado aqui, inclusão, enfim, dá para falar vários temas de desafios, mas eu elenquei três. Próximo, por favor. Eu acho que hoje, se a gente focar nesses três aqui, a gente sabe que são escassez de mão de obra qualificada, a gente acredita ou não, o Brasil está com 5% de taxa de desemprego. Né? Tem várias discussões, quiseram fechar o IBGE, etc., mas isso é outra conversa. Mas o fato é que quando a gente precisa de mão de obra qualificada, a gente não consegue encontrar. Encontrei. Como é que eu engajo? Como é que essa pessoa entra e abraça a minha casa, né? E depois que fiz todo esse esforço, eu tenho que reter esse talento. Então, eu diria que dentro do RH, do ponto de vista do desafio corporativo, no âmbito do RH, esses três seriam os principais. Então, Rita Zayer, como o Joel Contente falou, como trabalhar esses três desafios, né? Que é mão de obra qualificada, a retenção e o engajamento. É difícil, né? Porque assim, primeira coisa, para você ter uma mão de obra qualificada, você precisa buscar no lugar certo. E às vezes você não consegue achar esse lugar onde as pessoas tenham a qualificação. Qual é esse lugar? Às vezes é o seu concorrente, é uma outra empresa. Porque no mercado, quem tem qualificação, geralmente uma boa qualificação, está atuando no mercado, não está parado, né? Não que não existam pessoas boas paradas, existe, mas a grande maioria está nas empresas. Segunda coisa, o engajamento, né? Para a pessoa ter engajamento, é aquela pessoa que realmente encontra sentido, que acho que justamente o tema da manhã do nosso evento foi esse. Sim. Quando você é engajado, você faz aquilo porque você fez sentido, você é parceiro, você está junto. E essa pessoa que tem um engajamento, geralmente já está bem desenvolvida ali dentro da empresa, já conhece bem a empresa, as coisas fluem naturalmente. E o mais difícil também, como o Joel colocou, é a retenção, porque depois que você tem a pessoa boa, desenvolvida, engajada, parceira, alinhada com seus valores, como fazer para segurar essa pessoa, né? Esse também é um grande segredo que às vezes a gente não consegue
desvendar, porque às vezes você tem pessoas muito boas que não trocam a empresa por nada, né? E às vezes tem pessoas muito boas que estão desesperadas para sair de onde estão. Então, o que faz uma pessoa ficar ou uma pessoa sair? E às vezes acaba ficando desesperada também a empresa, porque ela fez aquele profissional. Exatamente. Não estava Você qualificado e fez aquele profissional. Depois que você investe, perder, e ainda mais se for para um concorrente, não é fácil. Eu achei também interessante que o Geocontente comentou que ele tem lá um programa de ideias conscientes. E isso faz com que o funcionário se engaje mais com a empresa, né? É verdade. A BTP tem vários programas bem interessantes, né? É um cliente grande que nós temos. E todas as vezes que nós fazemos, por exemplo, um treinamento, eles têm lá um programa onde eles passam toda a questão de segurança do local. Então, se eu estou num hotel diferente, eles pesquisam a segurança daquele hotel e passam para as pessoas que estão ali naquele treinamento como é que faz para sair, se tiver uma emergência, um alarme, onde a escada. É fundamental. Difícil você encontrar isso. Eles se preocupam muito com isso. Eles têm vários programas bem interessantes, até para desenvolver os próprios colaboradores, né, deles. Vamos agora dar uma olhadinha agora no segundo vídeo. Vamos lá. Assim que eu cheguei na Santos Brasil, foi nessa sala, eu fiz um workshop com a minha equipe, e aí eu falei para eles, olha, quem tiver afim, coisa mais normal do mundo, vai na minha sala, não precisa mandar e-mail, colocar no mural, mas pede para sair. Eu vou mostrar para vocês uma proposta de trabalho, como é que eu trabalho, e o que eu quero para Santos Brasil. Vou construir com vocês uma proposta. Quem não tiver afim, procura outra empresa, que o momento era aquele. O Alcino Terezo, da Santos Brasil, ele falou uma coisa bem interessante. Ele chegou com a sua equipe, falou quais são suas metas, deixou a clareza. Isso é importante? Então, isso é muito importante, porque, assim, lógico, cada vez que muda um gestor, você fica preocupado, né? Quais são as novas diretrizes? O que vai acontecer comigo a partir de hoje? Estou na lista de corte, ele vai trazer alguém da confiança dele? Esse se você momento for parece uma rádio peão, né? Assim, nossa, vai todo mundo sair, né? Com certeza já ficou aquele terror antes, né? Às vezes mentiroso, desnecessário, mas existe, né? Então, é muito importante essa clareza, esse momento de você chegar para a equipe, até dizer qual é a tua maneira de trabalhar e, principalmente, conhecer aquelas pessoas e o que elas já fizeram, né? Várias pessoas ali já desenvolveram projetos maravilhosos que, às vezes, um novo gestor pode até ignorar e não conhecer, porque ele chega impondo. Então, um gestor do tipo do Alcino, por exemplo, que é mais aberto e tal, ele conhece a empresa, ele conhece as pessoas, ele conhece os projetos, ele envolve as pessoas, né? E isso faz muito mais sentido também para elas no momento que elas estão trabalhando com ele. Isso desculpa. Isso é comum aqui na Baixada? O que? Esse tipo de transparência? Isso de liderança, exatamente. Esse tipo de liderança, essa mudança. Então, eu não sinto que tenha muita mudança em cima, né? Nós temos na Espaço uma parte que trabalha só com executivos, com recolocação de executivos, e a gente trabalha em São Paulo também. Em São Paulo isso é muito mais frequente do que aqui na Baixada, essa mudança de executivos, das cabeças, mas existe, né? Tem momentos que você precisa mudar, e as empresas também, por exemplo, a própria Santos Brasil teve momentos de grandes mudanças, então o Alcino foi um cara que veio com aquela cabeça de desenvolvimento, né, para desenvolver mesmo o RH. E ele está conseguindo fazer um ótimo trabalho lá. Eu acho que ele falou também, assim, dos valores da pessoa, bater com os valores da empresa. Você também não adianta nada. Não adianta nada, né? Aquela coisa de você, de repente, se isolar ou até achar que você vai chegar e vai impor alguma coisa. Ninguém impõe nada. Se você não conquistar aquelas pessoas, elas não vão jogar no teu time, né? E por falar em valores, vamos dar uma olhadinha no próximo vídeo. Tem aqui na plateia alguém com menos de 25 anos de idade? Quando a sua mãe falava para você assim, quando a sua mãe fazia o almoço ou a janta, então vamos começar com quem tem mais de 45. Pensem, os maiores de 45 anos. Quando a sua mãe colocava o jantar para você, ou o almoço, o que ela falava? Come aí. Come tudo. E não deixa nada no prato. E não deixa nada no prato. Quem tem 20 anos de idade, a mãe fala o que na hora que vai preparar o almoço? Hoje você quer comer o quê? O Y nasce daí. É 5 ou às 10. O 5, você dá a opção, você criou uma mente diferente. Então, a reinvenção que as empresas têm que fazer para se adequar, para dar sentido para essas gerações que chegam, eu sinto muito dizer e frustrar vocês, mas o driver não são as pessoas. Então, Rita Zaya,
como o Alcino falou, como trabalhar com essa geração Y? Tem diferença de valores dessa geração para da passada, né? Então, com certeza tem, nós sentimos isso na pele, né? Eu até brinco que eu falo que nós somos os culpados da geração Y, eu sou uma culpada, né? Porque tenho geração Y na minha casa e é isso mesmo, né? O que você quer comer hoje? Hoje eu não gosto dessa comida, quero comer fora. E bem diferente da nossa época, que a gente ficava realmente, vai comer e come tudo, e criança não se mete em conversa de adulto. Então, uma geração mais participativa, uma geração que está acostumada a dar mais ideias, é uma geração super inteligente, mais super fácil antenada. de decidir, né? Eu vejo assim, com a geração que não Exatamente. procura só mais os benefícios, salários, que é algo mais, assim, trabalhar por algo apaixonante mesmo, né? Pois é aquela, assim, a tecnologia é altíssima nessa geração, eles conhecem tudo. Nós éramos na época do manual, né? E eles pegam a coisa na mão e já resolvem ali. Então, um nível de inteligência muito grande, muito alto, porque eles não foram muito podados, eles experimentaram um pouco de tudo. Mas, por outro lado, o imediatismo, né? O prazer tem que ser rápido, a coisa tem que ser na hora. E se não vier, eles desistem, às vezes vão embora, ou até, não quero mais brincar disso, né? Fica aquela história de, não quero mais brincar, vamos mudar de brincadeira. E isso acaba prejudicando, porque numa empresa as coisas não são assim. Elas têm regras, elas têm o tempo certo, elas mudam de uma hora para outra, a coisa está indo para um lado, de repente você tem que mudar. Para o Y isso é bom, porque ele é rápido, ele se adapta fácil. Mas se aquilo vier de encontro a algum prazer dele e aquilo acabar sendo um conflito, ele pode desistir e não querer mais também. E quando essas duas gerações se encontram na empresa? Então, se encontram agora, porque o X geralmente é o chefe do Y. E isso é o problema que nós temos tido muito, né? Porque o X é o cara mais metódico, mais do tempo, né? Aquele cara que você tem que esperar algum tempo para conseguir as coisas, do planejamento. E o Y não. O Y é o cara rápido, que quer tudo para ontem, e aí você começa a ter, não planeja às vezes, e às vezes você começa a ter esses conflitos. Embora também tenha a Y hoje que já está na direção de algumas empresas, de tão rápidos que são, né? É que nem fala assim, a forma de fazer negócio mudou, mas a gestão parece que continua a mesma há 20 anos atrás. Pois é, exatamente. Essa questão do próprio valor, né, que a gente fala que é dinâmico e que muda, e que mudou no Y, né, porque teve essa mudança aí de conceitos culturais de educação, mas, por outro lado, nós vivemos numa época onde as coisas têm que ser cumpridas, tem meta para cumprir, tem prazo, tem chefe da época da pedra ainda, né, que briga, que dá bronca, que não sei o quê, então é complicado. A gente vive num conflito realmente de gerações aí nas empresas. Tem que hoje. dosar, né? É um Tem que saber desafio dosar. mesmo, É um desafio, é um belo desafio. Então, Rita, já que você está falando de planejamento, vamos olhar agora a Eliana Dimitri, que é da empresa SAP, falando sobre planejamento de carreira e empresa de tecnologia. Aquela pessoa que tem uma rápida, né, um rápido crescimento na carreira, quais são as oportunidades que ele vai ter de desenvolvimento da companhia? Né? A gente oferece determinados programas que são mais agressivos, que são mais complexos, para que faz mais sentido para ele. Né? E outras pessoas que têm um potencial, vamos dizer assim, que a gente fala que está na sua posição ideal, né? Não tem grandes aspirações para ser um gestor, para crescer dentro da organização dessa maneira de cargo e tudo mais, mas ela pode crescer de outras maneiras, lateralmente, conhecimentos N que ela pode ter dentro da área, outras áreas. A SAP é uma empresa muito aberta para troca de áreas, assim, vejo pessoas de vendas que vão para a área técnica, pessoas técnicas que vão para a área de suporte, é realmente muito gratificante ver isso dentro da organização, é bastante flexível com isso. Então, Rita, tem empresas que, não sei se acontece ainda hoje, mas tem empresas que o funcionário vai lá e se candidata a essa vaga que é outro departamento. O chefe fica esperando o momento certo para demitir aquela pessoa. Acontece? Nossa, Beth, ótima pergunta. É isso mesmo, acontece muito. E aí é que está o problema do recrutamento interno, né? Que é muito importante, por um lado, quando você recruta internamente, porque você evolui, aquelas pessoas têm chance de crescimento, e por outro lado, você acaba causando conflitos ali, porque a pessoa tem medo, né? De repente, se eu não entrar nessa vaga, o meu gestor vai ficar com raiva de mim, não vai mais querer e tal. Então, o que acontece? Geralmente, nós olhamos para esse tipo de situação, tentando trabalhar com a cabeça dos gestores, para que eles entendam que, às vezes, eles têm um talento ali dentro, e que esse talento é da empresa, não é dele, né? Muitas vezes eu tenho um talento ali no meu setor, que poderia até se dar muito melhor em
outro setor, e isso até iria alavancar o meu junto, porque ele vai estar ali e ele entende do meu setor também. E às vezes são setores até correlacionados. Imagine alguém operacional que vai para o comercial. Esse cara conhece tudo do operacional, ele vai ser um ótimo vendedor, se ele tiver um talento de vendedor. Então, se isso for bem trabalhado na cabeça dos gerentes, você facilita, permite que o recrutamento interno seja melhor desenvolvido, né? E até mesmo porque vai ser estimulado por esses gestores e não tolhido, tosado. Isso é muito saudável, né? Então, você está me dizendo aqui que precisa urgentemente essa relação do empregador, né? E a empregabilidade andar junto, né? Então, é prazeroso, precisa ter esse prazer, precisa ter regras, né? Mas falando um pouco sobre inclusão social, isso é importante para as empresas? Ela tem um olhar como inclusão ou obrigação? Mas não responde agora, hein? Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Estamos de volta com o Estúdio E e hoje estamos falando sobre recursos humanos. No primeiro bloco, falando sobre o sentido do trabalho diante dos desafios corporativos. E agora, para o segundo bloco, iremos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiências. Rita Zaya, afinal, os empresários têm que contratar essas pessoas só por obrigação? Então, esse foi o nosso grande tema, né? A gente queria que a obrigação não existisse e que a inclusão acontecesse realmente. Nós sabemos que existe uma lei, né, que obriga você a colocar, mas nós acreditamos que essa lei, isso foi dito também no nosso evento, ela serve que nem a lei do cinto de segurança. No começo você tem a multa, depois você se acostuma com aquilo. Então, a ideia é aprender a receber essa pessoa e essa pessoa com deficiência que vai para o mercado também aprender a entrar no mundo corporativo de uma maneira que faça sentido para ela percebendo que ela é um talento, que ela tem muita coisa boa para aplicar ali. A empresa precisa dela, né? Não está fazendo favor. Ela não é diferente, né? Ela não é exatamente, ela é mais uma que está trabalhando ali, uma pessoa que tem valor, que tem talento como as outras. E para falar sobre esse talento, roda o VT. Quando você muda a atitude de cumprir cota para incluir o trabalhador com deficiência, olha só o que acontece. Acontece que eu, trabalhador com deficiência, fico feliz, porque me sinto, eu tenho talento. Apesar de lá atrás, quando eu era criança e adolescente, eu não tinha, eu tenho. Então eu estou feliz e recebo por esse talento. Isso é importante. Os meus colegas de trabalho ficam felizes, porque vê, inclusive, serve como referencial, se é que podemos dizer assim. Ele fala, puxa vida, o Luciano é cadeirante, o outro fulano é cego, o outro é surdo, o outro tem paralisia cerebral, o outro tem síndrome de Down. Eles vêm aqui, trabalham com gosto, né? E eu aqui, todo perfeitinho, aí tem uma unha encravada, eu fico reclamando. O cara vai pensar 2 vezes antes de reclamar da unha encravada dele. Né? Então ele fica feliz por isso. Ele fala, caramba, eu trabalho com um cara que é um exemplo, que me dá uma referência, que bacana isso, me motiva. Né? Não preciso dizer que o pessoal do RH fica feliz com isso. O Luciano, esse é o nosso talento também, lá da Espaço Santista Recursos Humanos. E é por isso que ele falou de talento, né? Porque talento é ele também lá, né? Ele mostrou até essa questão da diferença que existe
quando você coloca uma pessoa com deficiência e a tua equipe também se mobiliza e pensa, poxa, esse cara tem deficiência, tá aí, tá trabalhando, não tá reclamando, faz com gosto, faz com prazer, e eu aqui reclamando sem ter muito do que reclamar, né? De certa forma, assim, muda o ambiente, né? É bom para a pessoa, é para todos na empresa, né? Exatamente. Fica uma situação até agradável, porque você percebe que existe realmente a inclusão se todo mundo participa, se todo mundo aceita e acolhe aquela pessoa como mais um colega de trabalho, não como, ai, coitadinho, deficiente. Não, por quê? Né? Na verdade, nós temos deficiência, todos nós, e eles também têm a deficiência deles, a gente vai respeitar, mas temos os talentos também que devem ser aproveitados. Né? E até a questão da autoestima também para a pessoa com deficiência, né? Aumenta a autoestima da pessoa, né? Com certeza, né? Até porque no caso do Luciano mesmo, ele não foi educado para isso, para ir para o mercado, para ver que ele é um talento, mas ele percebe que ele é e que ele tem esse potencial, né? E falando sobre inclusão, vamos mostrar agora para o pessoal de casa um case de sucesso da empresa MSC. Eu vim aqui para trazer um pouco do case de sucesso da MSC, né? Até só para a gente clarificar um pouco, eu estou falando da MSC Shipping e não da Cruzeiros, tá? Porque o pessoal acaba confundindo um pouco, são gestões diferentes, apesar de ser do mesmo dono, tá? Então, assim, primeira coisa, quando a gente começou a pensar nessa questão de vamos cumprir cota, quando eu entrei na MSC, a gente tinha aproximadamente 10 pessoas que eram pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem que cumprir a cota, oficialmente falando. E o que a gente vai fazer? A gente vai cumprir a cota ou a gente vai incluir, como o Luciano estava comentando? Hoje na MSC a gente tem que ter 4% dos funcionários como PCDs. Então, em 2011, a gente começou com esse projeto, o que vamos fazer, e a gente decidiu fazer de uma maneira diferente até. Então, ao invés de eu ter uma vaga e procurar esse profissional no mercado, a gente fazia o inverso. A gente conheceu muitas pessoas com deficiência, né? Então, a gente foi primeiro conversando com as pessoas, identificando essas pessoas no mercado, para depois, de repente, olhar e falar, aquela pessoa ali, ó, é uma pessoa que ela tem um tato com outros que é muito bom, uma pessoa mais acessível, uma pessoa aberta. Então, de repente, para uma área do meu customer service, eu conseguiria trazê-la. Então, como podemos ver aí no vídeo, o bom da empresa MSC é que ela não cumpre a cota só por obrigação. Exatamente. Né? A MSC é uma empresa super, assim, prática em vários sentidos. Você viu que até a maneira dela fazer a recolocação, ela primeiro foi conhecer as pessoas, ver o que tinha no mercado, pensar no que ela tinha lá dentro para colocar essas pessoas no lugar certo, né? Adequação, né? Adequar, e ela tem a cota completa, né? Ela até citou o caso de uma das cadeirantes que ela tem lá, que inclusive estava na plateia, né? A Keliane, não sei se ela vai estar assistindo o programa, mas ela é uma menina 100% que trabalha no RH, e ela falou, a gente até esquece que ela está na cadeira de rodas, né? E eu já dei treinamento para eles uma vez, e com a Keliane, eu lembro que na hora de distribuir cartazes, eu fui colocando tudo em cima. Eu esqueci da Keliane, que é cadeirante, precisava do cartaz embaixo. E a própria equipe começou a passar os cartazes para baixo para a Keliane poder ler. Então, quer dizer, uma coisa, eu esqueci que a Keliane era uma pessoa com deficiência, e a equipe nunca discriminou, mas respeita isso, né? Ele entende que existe ali uma necessidade de dar uma atenção especial, de cuidar diferente, que também é importante. Eu não posso esquecer que aquela pessoa precisa de uma atenção diferenciada, né? De alguma maneira. Por exemplo, no caso do surdo, às vezes a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Às vezes a pessoa está andando e falando com o surdo, esquece que se ele tem leitura labial, ele precisa olhar para você. Então você tem que tocar nele, você tem que olhar para ele. São questões que ao longo do tempo a empresa vai conseguindo adequar e adaptar. Tem empresa que até coloca libras, né? Até para ter essa comunicação e que seja harmônica entre as outras pessoas, né? E falando sobre isso, o que o Espaço Santista pode estar oferecendo a um empresário que está nos assistindo, que sabe que tem cota, mas ele não quer fazer esse trabalho que eu já ouvi falar e muito, que a empresa fecha a cota, mas paga o profissional ficar em casa. Está errado, hein, empresário? Está errado. Se o Ministério Público e o Ministério do Trabalho pegar, você leva multa.
Como é que o Espaço Santista trabalha com isso? Então, nós temos essa assessoria atitudinal, né? E nós temos à frente vários profissionais. Um deles é o Luciano Marques, que é um cadeirante, sente na pele o que é ser uma pessoa com deficiência, né? Então, ele tem justamente todo esse olhar, né? Esse cuidado. Nós preparamos tanto o profissional antes de ingressar na empresa, para que ele vá para a empresa com aquela cabeça de tenho valor, tenho talento e quero, né, me engajar nessa empresa, como preparamos a empresa para receber o profissional também, que é uma pessoa que tem seus limites e tem que ser respeitado neles. Nós até também brincamos com relação a isso. Você tem um cadeirante, você está empurrando a cadeira dele? Não, né, eu tenho que respeitar, eu tenho que abaixar para falar com ele, não falar de cima olhando para baixo e ele olhando para mim. Quer dizer, são dicas simples que às vezes, se você adequar à empresa, todo mundo tem mais harmonia e fica mais tranquilo conviver, né? E ao senhor ver assim, por que todas as empresas não atingiram a cota? Você acha que é cultural? Tem várias questões que limitam aí o atingimento da cota, né? A gente vê a questão familiar, que é uma delas, né? Ontem eu estava até numa banca de TCC sobre isso, sobre inclusão, e a gente falou da questão familiar, porque às vezes a família te impede, a família te segura e não te dá liberdade, então você sente sempre que você vai ter preferências, né? E na empresa não existe isso, você vai ter que cumprir regras e normas mesmo. E também tem a questão da qualificação, que nós também falamos aqui nos bastidores, que não é só da pessoa com deficiência, tem várias pessoas que não têm qualificação, né? Mas também existe uma parte deles que não tem, e isso também atrapalha bastante na hora de contratar para alguma coisa específica. Então, Rita Zay, infelizmente chegamos ao fim, né? Te agradecemos pela segunda vez que você vem aqui no nosso programa, brilhantar esse programa, né? Obrigada, Yuri. Obrigada, Beth. Obrigada a vocês por serem parceiros, né? Queria agradecer o programa que acredita na causa, estava com a gente lá no nosso encontro. Então, muito obrigada por tudo e contem comigo quando precisar também. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. E para vocês de casa, vamos agora ao resumo desse encontro com o parecer da Thaís Aiello, do painel executivo das revistas Exame Você S.A., e também do procurador do Ministério do Trabalho, Augusto Meirinho. Thaís, você como jornalista, qual a sua avaliação desse primeiro encontro aqui na Baixada Santista sobre pensando em RH? Olha, eu creio que foi um evento valiosíssimo para os profissionais de RH, porque trouxe uma reflexão importante sobre o sentido do trabalho. Isso vai fazer toda a diferença para quando eles voltarem para suas empresas, eles poderem repensar, olhar os seus desafios e poder enfrentá-los com mais conteúdo. Augusto, eu gostaria que você explicasse para a gente, pessoal aqui de casa, como que é feita as empresas que não cumprem a cota para deficientes. Como que é feita essa ação? O Ministério Público do Trabalho ele tem algumas ações prioritárias, né, em toda a demanda envolvendo o trabalho. E uma das ações prioritárias do Ministério Público do Trabalho é a inclusão das pessoas com deficiência. E o Ministério Público ele atua em duas frentes, né? Uma com as atuações estratégicas, né, através de projetos institucionais, né, de forma educativa, esclarecedora. Parece que eu vou ficar bem claro. Primeiro, vocês trabalham dessa forma educativa, né? Exatamente. E a outra grande demanda nesse tema é em decorrência de denúncias, representações que chegam dos trabalhadores, da sociedade civil ao Ministério Público do Trabalho. E aí a gente começa uma investigação, né, instaura lá um inquérito civil, chama as empresas para apresentar lá os fatos, né? E dessa atuação investigativa pode sair um termo de ajuste de conduta, que é um compromisso perante a sociedade, perante o Ministério Público do Trabalho, né, do cumprimento da cota. Ou se não houver, né, a aquiescência, né, para a assinatura desse termo de ajuste de conduta, que a gente chama de TAC, e se houver realmente a constatação do não cumprimento da cota, aí o Ministério Público pode ajuizar na Justiça do Trabalho uma ação civil pública, né, para que o Poder Judiciário, né, determine o cumprimento da lei. Então, Beth, hoje o programa é muito bom, né? Diferente, sobre reflexão, né? É verdade, Yuri. E você aí de casa, já parou para pensar e refletir? O teu trabalho está fazendo sentido? E você que tem alguma deficiência, percebeu o quanto você tem valor no mercado? Empresário, você está vendo o deficiente como uma inclusão
ou uma obrigação? Então, esse é o intuito do programa Estúdio E. Sempre trazer temas atuais e relevantes para que todos nós, tanto eu, a Beth, vocês aí de casa, possamos crescer, se tornar um melhor ser humano e um melhor profissional. E lembre-se, a chave do sucesso está em você. Um grande abraço e continue nos assistindo. Todas as terças-feiras, às 19 horas, e reprise aos domingos, 12h30. E não deixe de acessar nossas páginas, Twitter, @Programa Estúdio E e facebook.com.br/Programa Estúdio E. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.